Muito bem, como conseguir o mod Scorched Guns 2? Este mod é bastante simples de obter, na verdade. É um mod de armamento com animações muito boas e muito bem otimizado, certo? Ou seja, vocês poderão utilizá-lo em qualquer dispositivo, eu acho, ou melhor dizendo, em qualquer computador. Então, para isso, vamos acessar o CurseForge e buscar Scorched Guns 2, como estamos vendo. Ali, como podem ver, tem 2 milhões de jogadores, foi criado há 2 anos e a última otimização foi feita há 7 dias. Vamos clicar em Mod Loader sim, selecionar o software que queremos, neste caso Forge, e também a versão que desejamos. Clicamos nos 3 botões e em Obter Arquivo, e salvamos este arquivo em mento-minecraft.mod. Além disso, como podem ver, vamos precisar do Curious, do Framework e do Gecolib, ok? Se formos aqui para relações, aparece o Curious, o Framework também aparece e o Gecolib, certo? Importante. Sem tipos de relação, de repente clicamos em... ok, sim, aparece. Antes, não sei porquê, não tinha aparecido, não sei se mudei sem querer. Não sei. Eles não tinham aparecido para mim antes, certo? A API Curious, o Framework e o Gecolib é só ir para Arquivos, Mod Loaders, Forge, selecionar a versão 1.20.1 e clicar em Obter Arquivo, ok? Então nada, é simples assim. Uma vez que tenhamos esses 3 mods, bem, ou melhor, 4, vamos para o Launcher do Minecraft e daí podemos executar o Forge com todos os mods. Importante, onde os arquivos são salvos? Bem, são salvos no Windows mais R. Digitamos appdata, vamos para amiga.minecraft e a pasta de mods, ok? Caso não exista, clique direito, novo e mods, ok, nada. Muito bem, como se obtém o Macerator no Scorched Guns 2? Basicamente, vamos ver como é fabricado. Com um forno, 3 de cobble e 4 Smooth Stone Labs. Ele serve para pulverizar materiais, como vemos dentro do próprio mod. Podemos obter diferentes tipos de pós, conseguir até materiais duplicados e é essencial na produção de munição, combustíveis, pós químicos e componentes um pouco mais avançados. Como vemos, permite fazer pólvora, mas como eu disse, todo tipo de pó, desde pó de fósforo, sheol, casca, inclusive às vezes nos permite duplicar esse conteúdo certo, por exemplo, uma Blaze Rod rende 4 Blaze Powder, o que é uma duplicação, nos permite conseguir a mistura de ferro, entendeu? E desbloquear vários minérios e minerais, ou melhor, lingotes que vamos precisar mais adiante no mod. Muito bem, então como podemos usar a prensa de estampagem? Primeiro vamos ver a fabricação. Como podem ver, é feita com 5 de pedregulho e 2 de ferro, certo? Embora permita usar ferro tratado também, o que vamos usar aqui são ferro e blocos de ferro. Por que eu digo que sim, que vamos usar blocos de ferro? Porque para conseguir, por exemplo, ferro tratado, já precisamos da mistura de ferro tratado, e para isso precisamos de ferro, certo? Porque fazer todo esse processo de transformação não faz muito sentido. E bem, para que serve a prensa de estampagem? Serve para fazer discos de música. Como podem ver, dentro do próprio mod adicionaram vários temas, né? Parece que 2, não sei se mais, hein? Não sei, talvez haja mais. Depois serve para fabricar canhões, armações, ok? Bem, carregadores, peças metálicas e munições especiais. E é importante garantir que todos os blueprints exijam esta mesa para poder fabricar armas, certo? Os blueprints nos permitem craftar as armas, pois obviamente vamos precisar de todo tipo de artefatos que são craftados através desta prensa de estampagem. Então, como vocês podem ver ali, parece que precisa de combustível e pouco mais. Também depende desses moldes, certo? Esses moldes, olha, ali temos Blank Mold com Stone Cutting, entendido? Para que vocês possam ver um pouquinho como se conseguem os moldes. Ali está, certo? Um molde em branco e com o corte de pedra podemos conseguir, por exemplo, todos estes moldes aqui. Ou seja, imaginem. Como usar as versões elétricas das máquinas em Scorched Guns 2? Bem, basicamente as versões elétricas do Merator e da prensa funcionam mais rápido, mas precisam de energia, certo? Do gerador polar. Vou mostrar primeiro como criar o macerador motorizado, que parte de um forno explosivo e uma bateria de iluminação, que parece simples, mas requer antralite. Ele nos diz informação. Pode ser usado para armazenar energia e obter plasma ou células de choque. Pode ser carregado com energia FE ou colocando um para-raio em cima e fazendo cair um raio. Ok? Interessante? E vamos precisar de Antralite, certo? A Antralite é obtida assim, derretendo a ardósia profunda e tal, ok? Então, conseguimos isso lá no mundo superior. E depois temos a prensa de estampagem, ok? Que é feita com ferro, vamos fazer com ferro. E novamente uma bateria de iluminação, alto forno e tal. Depois temos o gerador polar, que é feito com o disco de cobre, que vou mostrar agora, ok? O bloco de redstone, alto forno. E o disco de cobre. Como conseguimos ele? Bem, com uma prensa de estampagem normal, fazemos um bloco de cobre e um molde de disco.
O molde do disco é feito com corte de pedra. Fazemos um molde em branco e passamos por lá, pronto. O molde em branco é feito com 5 de antralite, certo? Ou seja, é um processo bastante trabalhoso. Quando tivermos isso, vamos precisar de carvão para poder fundir e gerar energia, ok? Energia que agora, como podem ver, está sendo usada para carregar as coisas ao lado. Ali temos a energia Fe, ok? E uma vez que esteja carregado, já podemos usar a prensa de estampagem sem problema algum. Parte positiva: estes usam energia, sim, mas ao mesmo tempo não precisam usar carvão como versões antigas, ok? Ou seja, bem, não há mal que por bem não venha. E na verdade acho que é muito mais eficiente usar isso, porque, como podem ver, com apenas um carvão quase enchemos os 3 inventários e nem sei quanto seria o consumo, mas aí está. 1000 de energia e acabamos de encher com um carvão, uma energia que... Ou seja, acabei de fazer 100 mil de energia com um carvão, né? Não, 100 mil não, mas 50 mil, 16 mil, 32 mil, isso já passou de 50 mil e o carvão ainda não acabou, imaginem, certo? Ou seja, aproximadamente um carvão será talvez, bem, estimo que 64 mil de energia devem ter feito redondo para ficar bonito, então nada. E o consumo, como veem, é praticamente nulo, 500 de energia, 500, vocês nem vão gastar essa energia, certo? E nada, é um pouquinho a mesma coisa. Bem, não sei se nos dá acesso a coisas melhores, certo? Vou verificar. Utilidades, 22 crafts e utilidades. Pode ser que nos dê acesso a diferentes elementos também, além de ser mais rápido e tal, mas enfim. É um processo que vamos precisar de qualquer forma, porque obviamente os outros dois são muito caros e não valem tanto a pena. Também recomendo que conectem as baterias, né? Teoricamente. Bateria de iluminação. Quanto armazena esta bateria? Só 32 mil? Puxa, é bem pouco, mas enfim. Aí está. Bem, vamos construir a mesa de fabricação de armas. A receita é, bem, um ferro, 2 tábuas e uma pederneira. E basicamente o que ela faz é permitir fabricar armas básicas, certo? Combinando diferentes elementos. Então vamos para utilidades e, como podem ver, os elementos não são brincadeira. Temos 49 receitas, ou seja, aqui estão todas as armas do mod. E como eu disse, vamos precisar da planta, ok? Projeto federal, isso tem uma receita. Precisaremos de um troféu, papéis, plantas de fabricação e vários itens que parecem não ser obtidos facilmente, mas provavelmente teremos que consegui-los pesquisando ou algo assim. E como podem ver, precisamos sim ou sim da empunhadura da arma, um cano. Precisaremos de diferentes peças. E como podem ver, como eu disse, as receitas não são nada baratas. Recomendo muito o GEI, ok? Para poder ver como se fabrica cada coisa, as utilidades e tudo mais, porque senão, claro, com 50 armas diferentes, não posso mostrar todas individualmente, é muita coisa. Então é isso, aí está. Vejam como criar sua primeira pistola em Scourge Guns 2 para Minecraft. Para uma pistola básica, precisaremos da Gun Bench e, por exemplo, vamos supor que queremos fazer uma pistolinha básica, ok? Primeiro de tudo, precisaremos de um Gun Grip, certo? Que é basicamente para poder segurar a arma. Precisaremos de tábuas, pederneiras e pedregulhos, e além disso, também precisaremos de um cano de arma de pedra. Com todos esses materiais, podemos fazer, por exemplo, a pistola de pederneira, ok? E também precisaremos de um projeto antigo. Mais adiante explicarei como conseguir isso sem nenhum problema. Bem, isso é bem fácil, papel e pederneira. Simplesmente vamos aqui, movemos os itens e já podemos fazer a pistola de pederneira, beleza? Para começar, nada mal. Não sei quanto dano dá, mas 10 de vida, ok? No corpo 10 de vida e sem headshot. 10 de vida sem headshot. Então é isso, aí está. Muito bem, como fabricar munição básica? A munição básica começa com cascalho, certo? Vamos precisar de plebles, ok? Com o cascalho podemos fazer plebles, que é isso aqui, entendeu? Consegui 4 plebles. E isso colocamos no Powder and Ball, certo? Com pólvora, que também podemos fazer com plebles, guano de morcego e carvão. Bem, com isso fazemos o Powder and Ball. E basicamente com isso já podemos ter nossa primeira munição, ok? Obviamente uma munição muito lenta, certo? Vamos precisar de paciência. Além disso, como vem, enquanto recarregamos a munição, o jogador se move devagar, ok? Então tenham isso em mente também. Dessa forma, podemos criar nossos primeiros projéteis para recarregar uma arma na sobrevivência. E bem, para recarregar uma arma, obviamente apertamos R, ok? Como em todos os jogos, mas caso alguém ainda não
não saiba. Então, com isso, assim tão simples, é como podemos começar a usar nossa primeira arma sem nenhum problema. Bem, como conseguir minerais do mod Scorched Guns 2? Basicamente, este mod adiciona diferentes minerais no Overworld e no Nether. O primeiro de todos é o Anthralite, certo? Que aparece como mineral básico e ao cozinhá-lo pode ser transformado em lingotes úteis para armas e armaduras. Depois temos o Enxofre, que é gerado em veios especiais e processado com máquinas do mod para obter seus pós. Temos o Carvão Veemente, certo? Para que possam ver um pouquinho como é. E nada, ele simplesmente nos dará este carvão e serve tanto para combustível avançado como para ingredientes de outros crafts. E minerar estes veios, obviamente, é obrigatório para progredir. E bem, há mais minérios, certo? Como pode ser o Niper, certo? O Niper vai aparecer, bem, se pegarmos o próprio Niper e apertarmos R, acho que era, aí está. Informação. Pode ser obtido de respirador geotérmico. Vejam. Como podem ver, ele adicionou algumas estruturas, mas nenhuma parece ser do mod nem nada que diga respirador geotérmico, mas basicamente aparece perto da água. Então nada, é simples assim. Vejam como utilizar o Anthralite como recurso principal. O Anthralite é o novo ferro do Scorched Guns 2 no Minecraft. Ao fundir o minério, obtemos lingotes de Anthralite para criar armas iniciais, armaduras, miras e até detectores de metais. Seu nível de proteção é similar ou pouco inferior ao ferro, mas é muito mais usado nas receitas do mod que o ferro vanilla. É bom sempre manter uma reserva de lingotes de Anthralite para empunhaduras, armações de armas e peças intermediárias. Muito bem. Como processar o enxofre e o fósforo? Bem, basicamente aqui temos o fósforo e o enxofre. E basicamente esses dois elementos não são processados em fornos normais, mas sim obtidos no macerador, certo? O macerador, basicamente, vou mostrar aqui, ali está o macerador, nos permite obter, por exemplo, o pó de fósforo. Vejamos, se colocarmos o fósforo bruto, vamos obter o pó de fósforo, como podem ver. E o mesmo acontece com os pedaços de enxofre. Colocamos no macerador e obtemos o pó de enxofre. O mineral de fósforo é transformado, certo? Como viram, ele vira pó, que se combina com outros materiais para criar cargas especiais e bolos potencializados. E bem, é importante não processar todo o mineral se também quisermos usá-lo como combustível direto. Então é simples assim. Olha, como aproveitar o carvão veemente? Basicamente é um recurso do Nether, do Scorched Guns 2, que além de servir como combustível de alta temperatura, é usado em máquinas especiais que alteram o ambiente, certo? Nos permite criar armas vulcânicas, como estamos vendo. Serve para fundir 24 itens para conseguir essa munição, o Scorched Blend, e pode alimentar geradores de energia do mod, ok? É recomendável reservar o carvão veemente para usos técnicos e não gastar tudo fundindo minerais básicos, porque no final há outros elementos que podemos usar para fundir, como o carvão comum, que só serve para isso. Portanto, não sacrificamos uma utilidade por outra, mas usamos o mineral para o que realmente serve, permitindo usar o veemente para outras criações em vez de combustível. Como gerar energia com o gerador polar? Bem, basicamente o gerador polar é a principal fonte de energia no Scorched Guns 2 e é fabricado com o que vocês vão ver que é um disco de cobre, os fornos e outras coisas. O disco de cobre é feito com um molde de disco e o molde é feito com um cortador de pedra, colocamos o molde em branco e pronto. E isso é feito com 5 de antrite, certo? Então, bem simples. Basicamente, alimentamos com combustíveis como carvão ou minerais, e ao consumir o combustível, uma barra vermelha vai encher indicando que a energia está disponível. E qualquer máquina sobre ou perto do gerador receberá energia automaticamente, incluindo maceradores, prensas e outros. Manter este gerador ativo ativa toda a sua cadeia ou toda a nossa cadeia de produção. Muito bem, como podemos utilizar a bateria de raios? Essa bateria armazena energia do Scorch, no Scorched Guns 2, para Minecraft, e é feita com blocos de cobre e componentes avançados. Aqui temos um bloco de cobre, 4 Dense Light, 4 de Redstone Dash, como estamos vendo. Diz, pode ser utilizada para armazenar energia e obter plasma ou células de choque. Pode ser utilizada ou carregada, com F, E. Também parece que a bateria de raios, se usarmos, serve para obter plasma, fragmentos de energia, um núcleo de energia. Cuidado, hein? Células de choque, ou seja, bastante coisa útil. E podemos colocar um para-raios em cima, certo? E se receber um raio vai carregar. A verdade é que não tenho tão claro, na verdade. Vamos pegar um para-raios, colocar em cima e ver quanto carrega, ok? Barra símbolo, lightning, pum. Não carregou nada.
Ou seja, o raio tem que ser natural. Então não podemos saber o que vai carregar e fica tão difícil porque o raio tem que ser natural. Não serve um gerado no criativo. Bem, que pena. Mas basicamente esta é a utilidade desta bateria, ok? Que tem receitas seguintes bem simples e outro elemento essencial do mod, certo? Porque vamos precisar sim ou sim para fazer este tipo de elementos mais avançados. Muito bem, como podemos criar estojos e células em Scorched Guns 2? Basicamente, os estojos são a base de quase toda a munição dentro do mod Scorched Guns 2, certo? Bem, obviamente de toda a munição dentro deste mod e fora dele. E estes basicamente são criados com a prensa, entendeu? Seja uma potencializada ou uma normal. Precisamos do molde de estojo pequeno, feito com revestimento de pedra, e um molde em branco. E vamos precisar, bem, a única coisa que vai variar o tipo de estojo que fazemos será o lingote que colocamos, ok? O molde acho que não se desgasta, certo? Não faz muito sentido desgastar, é um molde. E para que vejam todos os estojos disponíveis, pequeno, grande, longo, até de diferentes minerais. Entendo que o que variará será a quantidade ou... Ah, não, é apenas o molde que varia, ok? Nos dão 6, 10 e 14, certo? Ou seja, quanto menor, mais munição nos darão. Obviamente, convém produzir lotes separados e organizá-los em baús ou caixas de munição para não misturar calibres. Então, só para que tenham isso em mente. Como criar balas de cobre e de ferro, certo? Bem, basicamente é bem simples de fazer. É que as balas padrão combinam cápsulas, pó e pólvora e lingotes metálicos, ok? Por exemplo, aqui temos as munições compactas de cobre, feitas com pepitas de ferro, cápsula pequena de cobre e, bem, sem molde e com pó de pólvora. Também temos as balas mais de ferro, que são muitas, ok? Ou seja, seriam esses hot rounds ou outros, microjet. Tem muitas balas diferentes. Não sei se eu buscar rounds, vão aparecer mais. Olha, aí temos mais. Como a Compact Advanced Round. Bem, isso já depende da arma que você precisa e tal, mas esta é feita com Untried, ok? E com tudo isso podemos fabricar diferentes munições sem nenhum problema. Também poderíamos começar a farmar, foguetes. Aqui temos o Rocket, que seria feito com Shell, ok? Shell Dust. O pó de Shell é obtido do Blaze Powder, enxofre, Glowstone e outros. E nada, simplesmente temos que ver com o Jota que tipo de elementos precisamos para cada tipo de munição e ir fazendo. Muito bem, como podemos usar as caixas de munição? As caixas de munição servem para armazenar e agrupar tipos específicos de balas. Existem caixas para pistolas, rifles, espingardas, foguetes, magnums, energia, certo? Como a criativa, certo? Que podemos obter no criativo, que nos dá munição ilimitada. E a Ammo Box, que podemos encontrar por aí ou fabricar, que serve para colocar qualquer tipo de item dentro. É como um baú, mas com essa estética. Por exemplo, se temos munições compactas de cobre, vamos querer guardá-las na Pistol Box Ammo. Temos que clicar com o botão direito e ali, como podem ver, nos permite guardar. Na verdade, está me permitindo guardar mais do que eu pensava. Não sei qual é o máximo. E aí temos 20... Bem, 15 e 16 slots, certo? 16 são 4x4. É importante que algumas torretas podem ler diretamente essas caixas através de módulos de armazenamento, recebendo balas sem precisar recarregar manualmente slot por slot. E bem, obviamente são essenciais, mas claro, não precisam levar todas, só precisam levar aquelas que vão usar, certo? Para poder armazenar todas essas balas, caso tenham muitas, claro que seria o ideal, não? Então é assim tão simples. Muito bem. Como fabricar granadas e bombas, ok? E há algumas dentro do mod Score. E temos explosivos, certo? Temos granadas explosivas, granadas de gás, granadas sinalizadoras e as de atordoamento, ok? Literalmente. Ou seja, olha o que acabou de... Sim, vocês vão pirar. Temos... Vejamos, Bomb Blunt, ok? Bem, isso não é uma bomba. Temos... E esta de fogo. Temos esta de... Aí está, como de congelamento. Tem outra que parece ser de veneno e a nail. E vi mais algumas, ok? E bem, as granadas básicas vão usar backshot, ok? Um vaso de flores e um graveto. Depois podemos ir para granadas com pó de enxofre, pó de fósforo, ok? As granadas sinalizadoras, as de atordoamento e outras, ok? Existem bombas especiais, ok? Que aplicam efeitos na área como o Warn e o Nail que acabei de mostrar e todas consomem recursos valiosos, então é melhor reservá-las para grandes grupos de inimigos ou situações realmente críticas. Tenho que dizer que o dano não é muito alto, ok? Ou seja, se eu fizer um golem de ferro aparecer aqui e jogar uma granada nele, não pensem que ele vai morrer.
Infelizmente tirou apenas 20 de vida e agora vejam, 19 de vida. Ou seja, não tira muita vida, mas na minha opinião deveria tirar mais. No final é uma granada, tem uma explosão muito pequena para isso. Bem, no final é um pouco o que tem, né? Também não vai muito longe, mas claro, deveria tirar uns 80 de vida, me pareceria muito mais justo, na verdade. Ou seja, se um jogador a recebe, que morra independente da armadura que esteja usando, não? Não pode ser que você aguente uma granada com o quão complicado é neste mod, por exemplo, onde você tem armas potentes à distância. Acertar alguém com granada neste mod é quase impossível, ok? Não por nada, mas porque vão te destruir. Então, se por algum motivo conseguirem, que essa granada te elimine de qualquer jeito. Ou pelo menos é o que eu acho, né? Muito bem, então o mod Scorched Guns também adiciona diferentes mobs, como o Sky Carrier, certo? Que basicamente fica voando e tira bastante vida e, como podem ver, nos dá diferentes drops do mod, como munição ou certos elementos. Temos também o Swarm, que é um enxame que, se teoricamente nos aproximarmos, nos dará veneno, ok? Como acabaram de ver, vai tirar sua vida com isso. E também temos o Supply Scam, ok? Que ao derrotá-lo nos dará pólvora e também muitos recursos, como estamos vendo. Ali nos dá um Signal Beacon e tudo. Ei, importante, olha, os Blueprint Scrap, ok? Que é um elemento sem receita, já sabemos como consegui-lo através dos mobs. Importante, há muitos mobs, ok? São mobs fortes, mesmo não parecendo, são mobs que tiram vida e mesmo que soltem balas e componentes, é importante ter isso em mente, ok? Então, poderíamos fazer uma fazenda simples, com áreas elevadas e cobertura fácil para farmá-los sem receber muito dano. Pode ser uma boa ideia, só que é um pouquinho complicado. Mas bem, ter uma fazenda de balas, pode ser uma ótima ideia, na verdade. Bem, como criar armaduras do mod Scorched Guns? O Scorched Guns inclui várias armaduras, certo? Por exemplo, a armadura de Antralite, esta aqui, que esteticamente é brutal e nos oferece 7,5, ok? Como uma armadura de ferro. E na armadura também, olha, capacete de latão tratado, certo? Que nos dá. Vou mostrar também um pouco do crafting, mas não tem muito o que ver, beleza? Quase equivale a uma armadura de diamante. É importante saber que existem outras peças, como máscaras e capacetes especiais, que só se obtêm derrotando certos mobs, e combinar armaduras do mod com armas de fogo permite especializar em combate à distância, mantendo boa defesa, ok? Temos, por exemplo, o Scrap, capacete e calças de sucata, certo? Que é esta armadura aqui. Vamos mudar para Survival. Bom, aí está, hein? Full diamante e me matam de um golpe, cara. Isso é incrível. Acabei de ser morto por esse bicho com um golpe. Espera, ele me matou com um golpe, mas também destruiu minha armadura, sabe? Pra vocês verem como esses bichos são difíceis, não são brincadeira. E este também, bem, com a armadura que estou usando ainda posso fazer algo. Mas olhem como desgasta minha armadura, hein? Vejam como desgasta minha armadura. Bem, do que é feita essa armadura? Não diz, né? Não sei, mas ela derrete. E tem este também, que é um pouco mais de RPG, mais elegante e tal, mas é, como digo, de RPG, né? Que é uma armadura muito mais vulnerável. E também há capacetes, ok? Dentro da armadura, que é um pouco o que eu disse, como por exemplo, este respirador de Netherite, que oferece basicamente proteção similar ao capacete de Netherite Combi, combinando estética e defesa, ok? Temos esta de Diamond Steel, esta armadura de Diamond Steel melhorada, o respirador Anthrite e outros. Então é isso, aí está. Bem, como funcionam os projetos ou blueprints de armas dentro do molde Scorched Guns? Esse tipo de projeto é a chave do sistema de armas, pois cada arma exige um ou vários projetos específicos, como cobre, ferro, latão tratado ou outros elementos, diamante, oceânico, piglin. E sem um projeto, a receita não pode ser completada, certo? Para que vocês possam ver, se formos aqui, ele nos pede sim ou sim que usemos este projeto. Os projetos funcionam de forma semelhante aos moldes de ferraria, são consumidos ou usados como referência, por isso convém duplicá-los antes de gastá-los, ok? Embora, bem, parece que não podem ser duplicados, na verdade. Então entendo que você precisa gastá-lo agora mesmo. Muito bem, como conseguir os projetos avançados em Scorched Guns? Os planos mais avançados, como para armaduras de latão impresso, armaduras de diamante, oceano, entendeu? O do Piglin, Deep Dark End. Todos estes representam níveis avançados e podem aparecer em baús das próprias dungeons, bastiões, cidades antigas, certo? Nos baús do Tesouro do Oceano ou através do Aldeão Viajante, o Wandering Trader.
Cada grupo de projetos dá acesso a armas mais potentes e com melhor dano e recarga que as básicas. Então, simplesmente conseguiremos estes troféus, certo? Que é o que precisamos para fazer os blueprints apenas saqueando e procurando por aí. Evidentemente, o melhor é o Scorch Blueprint, porque no final ele mistura todos os outros blueprints e um Scorch Ingot, que também não é fácil, certo? Com um Netherite e tal. E conseguiríamos as armas mais definitivas. Bem, aqui diz Flayed Goat Never Pinch, The Red King and Queen, ou seja, de tudo. E com isso, teoricamente, teríamos as melhores armas. Bem, teoricamente não, já digo que são as melhores armas do mod, certo? Evidentemente, muito complicadas de conseguir. Muito bem. Como duplicar planos? Basicamente, para não perder um plano único, é conveniente duplicá-lo na mesa de criação. Antes de usá-lo, o processo funciona de forma semelhante à cópia de modelos de grade. Combine o plano com materiais básicos para obter uma cópia adicional e assim sempre reservar um original e usar apenas cópias na mesa de armas. Entendido? Duplicar planos é obrigatório quando uma mesma receita exige várias unidades do mesmo tipo. Tenho que dizer que para mim, nesta versão, não aparece a forma de duplicar, então vou pensar bem nisso. Vejamos, papel. E por exemplo, aqui, fragmento de plano. E o que vou pensar é que nesta versão, engrenagem quebrada. Vejamos quebrada. O que acontece é que o troféu não é consumido ao criar, certo? Para mim isso faz sentido, porque senão seria uma loucura, certo? Então vamos colocar a quebrada aqui, vamos colocar o papel e os planos. E lá temos o wrecker e, bem, eu já gastei, né? Bem, eu já gastei isso. E se eu coloco de volta no centro e faço a mesma coisa? Nada. E, bem, acho isso bem maluco. Como podem ver, clique direito para ver as receitas. Clico com o botão direito, nada acontece. Bem, dá pra ver, mas claro, não vejo como duplicar esses elementos, ok? Nem com mesa de grade, nem nada, deve ser a versão. Antes dava, mas agora não. Então, se alguém souber, que diga. Vou mostrar como usar os aldeões armeiros do Scorched Guns 2, onde a mesa de armas transforma aldeões próximos em armeiros especializados. Esses aldeões vendem projetos, melhorias e às vezes artefatos de armas e outros itens. O comerciante errante também pode oferecer projetos raros como latão tratado ou de diamante, entendeu? Manter uma aldeia segura com essas profissões nos permite comprar projetos sem depender totalmente do acaso dos baús. Então vamos pegar esmeraldas aqui, certo? Para ver até onde o aldeão pode evoluir ou o que ele pode nos oferecer. Vamos aumentar o nível dele. Pronto, está aí. Sinalizador de cobre, já nos deu pistolas, o que é muito bom, certo? Uma pistola já custa bastante para fabricar, certo? Para que vocês possam ver a fabricação da... Ah, não. Aqui está. A fabricação desta pistola é esta aqui, é a mais básica. Nos dá carregador estendido, certo? Bem, diferentes elementos de pistolas. E já estamos começando a ter o long scope. Algo mais interessante. Esse outro armamento, não sei o quão avançado é, na verdade. Não, eu acho que é um dos mais básicos de fato. Mas bem, ele nos dá isso e acho que podemos colocar o long scope, né? Ou não, parece que não merece. Ok, então nada. Aí está e vamos ver o que me dá no final. Bem, essas munições, ok? 32 dão 100 de latão, hein? Me pede. Meu Deus. Embora aqui diz que invoca, que faz uma invocação de algo. Vejamos, diz. Convoca o Consórcio Federal de Armamento. Recarrega a pistola sinalizadora para usar. Pistola sinalizadora sem sinalizador na mão secundária, ok? Colocamos na mão secundária e aí vem o Senhor da Guerra Federal. Sim, claro. Ou seja, é uma forma de invocar. Aí está. Aí está. Sim, sim. De invocar raids, basicamente. Esses bichos aguentam, mas vamos. Muito interessante, hein? Muito bem. Como usar acessórios ópticos em Scorched Guns 2? Este mod oferece vários acessórios ópticos, como mira reflex e mira laser. Também tem diferentes miras, certo? Como a média e a longa. E para poder colocá-las nas armas, basicamente pegamos qualquer arma e apertamos Z. Como podem ver agora, já posso equipar esses elementos, permitindo saber, olha, com este ponto vermelho posso ver exatamente onde a bala vai, certo? Posso equipar uma mira longa para atirar a longas distâncias e assim facilitar muito mais o tiro, né? Acho que tem queda, ok? Um pouco de queda, então levem isso em conta. Mas bem, não muita, viu? Quase não tem, na verdade, ok? E dessa forma podemos fazer o que estão vendo. Passar de ver algo super longe para parecer que está ao lado. Temos também o pontinho vermelho, que é um pouco mais complicado. Na verdade, ali não acertei. E pronto, assim podemos equipar qualquer tipo de acessório. Bem, como podemos colocar silenciadores nas nossas armas? No Scorched Guns 2 existem versões básicas e avançadas.
Por exemplo, aqui temos silenciador, certo? Silenciador. Vamos ver como se fabrica, é feito com lã de cal e ferro, ou o silenciador avançado, feito com esponjas e antrolita. Basicamente apertamos Z e conseguimos equipá-lo, certo? Se a arma permitir, claro. Me pergunto que tipo de arma vai permitir isso. Vamos ver, Z, esta não. Um mosquete, talvez? Não. Uma pistola? Também não. Olha, aqui encontrei uma, é esta aqui, que permite equipar silenciador. Ah, e todas estas, bem, quase todas, certo? Assim podemos usar um silenciador. Para que queremos isso no modo single player? Nem eu entendo muito bem, mas se estamos jogando com mods com outros jogadores, certo? Com mais pessoas, aí sim ter um silenciador para jogadores próximos não é que não te ouçam, porque podem ouvir, mas fica mais difícil identificar de onde vem o tiro, especialmente a longas distâncias. Então é isso, simples assim, basta apertar a letra Z, entendido? Vejam como podemos melhorar carregadores e o tempo de recarga em Scourge Guns 2. As melhorias de carregador em Scourge Guns 2 incluem, por exemplo, o Extended Mag, incluem também o Speed Mag, que basicamente mag é munição, certo? E essas peças são colocadas na fileira dedicada à carga, ok? Por exemplo, um Whistler. Ok, o Whistler não me permite colocá-lo perfeitamente. Então vamos pegar este e, como vocês veem, me permite colocar esse Extended Mag aumentando a capacidade de 7 para 14. Ouviram? 7, 14. E depois poderíamos colocar o Speed Mag, certo? Que basicamente faz com que recarregue mais rápido, tenha menos recuo e tal. Isso se faz com o Gun Magazine. Ok? E o Gun Magazine é feito com pepita de Anthrolite. E além disso, também nos permite, como vocês veem, craftar o Extended Mag e o Speed Mag sem nenhum problema. Ou seja, são crafts bastante fáceis. Olhem, como usar empunhaduras e coronhas. E é que as empunhaduras e coronhas em Scorched Guns incluem, bem, o grip leve, o grip vertical, por exemplo. Temos também o stock leve, o stock pesado, o stock de madeira e o bump stock, ok? Para o tema da coronha. E também temos variantes de diferentes materiais. E basicamente apertamos o Z e podemos colocar ali a coronha, como podem ver, e também colocar o grip, certo? Se quisermos um grip leve ou um grip vertical, ok? E desta forma ajudaremos a controlar o recuo, melhorar a estabilidade e, no caso da baioneta, adicionar dano corpo a corpo à arma, ok? E nada, vamos ver um pouco os crafts, e é que se faz com o grip leve, bastante fácil, ok? O grip leve. Temos, por outro lado, o grip vertical. Mais do mesmo, super fácil. O stock leve, nada, craft baratinho. Stock pesado também, stock de madeira também e bumps. Ah, bem, as partes pesadas da arma são um pouco mais elaboradas com um baú. Com um bloco de anterita ou um bloco de ferro testado e molde de peças de arma que é feito com extração de pedra e tal. Aqui temos um pouco da chance crítica, mais 5%, mais 5% da velocidade de ADS, menos 15% de recuo. Vamos, tem diferentes... Cada um tem seus pontos positivos, ok? Então, acho que vale a pena ler um pouco e, dependendo da arma, colocamos um ou outro, né? É óbvio. Muito bem, como acessar o menu de modificação de armas no Scorched Guns 2? Para modificar qualquer arma, você deve segurar a arma na mão e pressionar Z, abrindo o menu dividido em fileiras. Uma barra para ópticas, uma para o silenciador, outra para a coronha, outra para a empunhadura e finalmente outra para a mira. Ao colocar uma melhoria, o modelo da arma mudará em primeira pessoa, refletindo fisicamente a peça que instalamos. E neste menu também podemos dar uma olhada nos slots livres para futuras melhorias ou até ver todos os dados da própria arma. Muito bem, então temos aqui as torretas, certo? E como criar e como usá-las? Bem, temos um monte de torretas dentro do próprio mod, certo? Enemy Turrets, Ammo Turret. Bem, esses são módulos, certo? E basicamente tem diferentes craftings, ok? A Sniper Turret é feita com a Gun Bench. Aí está ela. Shotgun Turret, Auto Turret e Basic Turret, certo? Como podem ver, tem um monte de, como digo, craftings diferentes. Esta Enemy Turret não me deixa ver o crafting. Entendo bem o porquê. E basicamente como funcionam? Bem, devem ser colocadas em cima de um bloco de redstone. Ok, isso, importante. Então vamos colocar a Sniper Turret em cima do bloco de redstone. E atua como fonte de energia constante, e algumas torretas vão precisar de balas especiais e tal, ok? Como podem ver, me diz Turret Needs Targeting Module, certo? E aqui as torretas funcionam com módulos, ok? Por exemplo, bem, nos mostra a energia que requer, e nos diz exatamente Targeting Module, né? Direcionando... E aí temos o modo hostil, o de jogador, o universal, ok? Então, colocamos conectado ao lado para bichos hostis ou para jogadores, ok? Se agora me coloco em sobrevivência, deveria me mirar? Bem, talvez por ser o dono não me mire, mas
o modo universal, ok? Então vamos colocar o hostil, ok? E aí ele começa a apontar, como podem ver, diretamente para o zumbi. Por outro lado, também precisaríamos de um módulo de munição, porque senão não vai poder disparar. Módulo de torreta de munição, colocamos, ok? Aqui colocaríamos as balas, ok? Como veem, esta é de sniper, e se temos a torreta e apertamos Shift, nos diz quais aceita, por exemplo, o Shatter Rounds. Estilhaçar. Então vamos, procuramos o Shatter Rounds, colocamos, ok? E agora quando colocarmos um zumbi, ele vai atirar, ok? Com sua cadência de tiro. Ou seja, realmente foi bastante fácil. Então, teoricamente isso consome energia e tal, certo? Mas na verdade não estou vendo consumir muita energia. E existem outros módulos, certo? Como o módulo de danificar torres, o Fire Rate Turret Module, entendo que isso serve para aumentar a cadência de tiro. Pumba, pumba, de fato, aumenta a cadência de tiro. Tem também o Shell Catcher, certo? Para recolher, maravilhoso, para poder pegar também ali está, a munição que dispara, ok? Já que normalmente seria descartada. E todos esses são módulos que podemos colocar na própria torre para funcionar sem problemas, certo? Bem, como configurar os livros de equipe e inimigos em Sports Guns 2? São esses livros Team Log, certo? E também existe teoricamente o Enemy Log, como estamos vendo. Vamos dar uma olhada nas receitas. Team Log com um livro I3 Threatened Iron, ok? E diz: é usado para colocar na lista negra os mobs que uma torre vai atacar. E depois temos o Enemy Log, que é mais do mesmo. Então, basicamente, entendo que pegaríamos um mob, clicamos com o botão direito e pronto, ok? Então, iríamos até a torre, colocaríamos e a torre ficaria encarregada, efetivamente, de dar bom dia para esse mob, ok? Então, esses seriam os de equipe. E se pegarmos os de inimigo, vamos treinar a torre para que ataque apenas a... é que agora aparece como whitelisted. O importante é que se clicarmos com o botão direito, vamos salvar o mob específico, e se fizermos shift mais clique direito, vamos salvar toda a espécie. É evidente que, por exemplo, tive que colocar o módulo universal de redirecionamento. Vamos colocar um zumbi aqui para ver se ele o ataca, porque teoricamente só deveria atacar os golems de ferro. Vamos ver se é assim, ou se com o módulo universal ele ignora isso completamente. Pois não, estão vendo? Colocamos o módulo universal, já que no final os golems de ferro, bem, não são hostis, certo? Então colocamos o módulo universal e adicionamos o Enemy Log para que ataque os golems de ferro, por exemplo. Se quiséssemos que atacasse jogadores, vocês já sabem como, certo? Então é isso, simples assim. Como melhorar o alcance, o dano e a cadência das torres? Temos a cadência de tiro, que é feita com 2 discos de cobre, 3 de antralite e 2 lingotes de ferro, que basicamente vai melhorar a cadência de disparo. Temos o dano, certo? Módulo de dano da torre. Estes são módulos que vão melhorar o dano e depois o alcance, que vai melhorar o alcance da torre, ok? Acabei de remover o módulo. De qualquer forma, nossa torre vai precisar de um módulo de mira. Existe o Hostile, que ataca mobs hostis, o de jogador, ou o universal. Vou colocar o universal, o que significa que vai me atacar. Ou não? Não, porque é minha, né? Okay. Então, já tenho de cadência de tiro. Vamos colocar o de... Claro, não posso tirar o de munição, né? Bem, vamos colocar o de dano. Vamos colocar um zumbi aqui para vocês verem como aumenta o dano. Se colocarmos 2 de cadência de tiro, acho que não sei se vai disparar mais rápido. Não, parece que a velocidade é a mesma. Vou remover as 2 de cadência para vocês verem que agora vai demorar muito mais para atirar, ok? Vamos colocar também a de alcance. Sim, claro. Sim, cara, coloquei o de alcance e está atirando longe pra caramba. Olha, está atirando ali. Ali está atirando. Me pergunto quanto será o alcance que isso adiciona. Sim, cara, mas onde está atirando? É que nem os vejo. Nem os vejo. Está atirando na galinha. Nossa, mas não está acertando, hein? Não está acertando. Um pouco ruim essa torre, né? Pra piadas, obviamente, sendo tiros tão distantes, vai custar, mas acerta, viu? Sim, cara, se está pedindo limpeza, é que não vejo nem tinha visto, que não sei falar. Ali tem um mob, não ataca? Não, porque não deve ver, né? E bem, esses são os módulos. E muito bem, como reciclar os cartuchos, certo? Bem, existe um módulo para que a torre ao disparar não jogue o cartucho no chão como faria normalmente, e é o Shell Catcher. Vocês veem que agora somou 45. Cada vez que dispara, o cartucho vai parar aqui. E isso é feito com o módulo Shell Catcher, que basicamente o que faz é coletar automaticamente o cartucho cada vez que dispara. Isso é muito interessante para reutilizar as balas, se realmente precisarmos, já que reduz o consumo de recursos metálicos, especialmente quando usamos grandes quantidades de munição. Então é bom ter isso em mente. Muito bem, vamos explicar como aproveitar os blocos e máquinas especiais que o próprio mod adiciona, e ele adiciona algumas máquinas extras, como o coletor de ventilação, que basicamente o que isso faz, bem, já está no seu... o nome já diz, né?
mas vamos encontrar essas aberturas geotérmicas e o que o coletor de ventilação vai fazer é obter nitrato ou enxofre, certo? Através dessas aberturas geotérmicas, beleza? Cada vez que são colocados em cima, aí está, vejam, para coletar nitrato, ou também em cima de uma ventilação sulfúrica para obter enxofre. Vejamos, ventilação sulfúrica, aí está. E isso, basicamente, entendo que de tempos em tempos um item vai cair e isso basicamente o recolhe. Se fabrica assim. Depois, por outro lado, temos o criómetro que congela blocos de água próximos ao inserir carvão, certo? Bastante simples. Tem o seguinte crafting com um bloco de nitrato. E depois temos o termólito, que faz um pouco o contrário, certo? Colocamos carvão e ele diz objetos. Os objetos ao redor vão derreter, ou melhor, a rocha próxima vai derreter, transformando-se em lava, certo? Vamos testar. Isso conta como pedra, né? Pegamos carvão. Não, parece que não funciona. Não sei se... Ah, precisa do carvão Behemoth, né? Vamos ver. E aí está funcionando. E aí está, começando a derreter os blocos próximos em lava. Pronto, aí estão vendo. Não se vê ainda exposto porque não chegou ainda, mas agora vamos ver. Em breve veremos. E aí temos, certo? Então, nada. Ah, olha, combustível aceito, carvão Behemoth e plasma. E o Crioniter, precisa de gelo compacto, gelo azul ou pó de níter. Então pegamos pó de níter, colocamos e aí agora sim. Certo? Então nada, é assim tão simples. E com isso vamos finalizar o mod. Depois de umas 3 horinhas cobrindo, tem um monte de mobs a mais, tá? Tem um monte de armas que obviamente não quis mostrar uma por uma, porque no final vocês me matariam, né? Se eu fizer um showcase de arma por arma, vocês vão me perguntar o que estou fazendo. Então, nada, para que tenham em conta e nos vemos em vídeos futuros. Como conseguir os projetos ou plantas de cobre e ferro? Muito bem. Os projetos iniciais de cobre e ferro em Scorch Guns são obtidos negociando com o aldeão armeiro do mod ou derrotando o fornecedor de suprimentos dentro do próprio mod. Esses projetos desbloqueiam armas básicas de baixo e médio nível e são ideais para começar seu arsenal. Ao conseguir várias cópias, podemos reservar algumas para duplicação e outras para fabricar arma, certo? Cultivar e proteger esse tipo de aldeão vai garantir um fluxo estável de projetos iniciais. Também parece que hoje existem crafts, ok? Com flint, blue paper, entendeu? Temos este aqui, este outro que é feito com a medalha Rusty. Mas claro, já precisaríamos do item e um monte de... Claro, todos os outros já têm troféu e cada troféu é obtido de uma forma diferente, né? Mas, bem, temos estas duas iniciais com as quais podemos começar. Muito bem, como obter o Blueprint Scorched? Basicamente, esses blueprints são o nível máximo de planos em Scourge Guns 2 e são obtidos combinando todos os planos anteriores, certo? Como estão vendo, e também um lingote de Scorch. Ao conseguir isso, desbloqueamos as armas mais poderosas de todo o mod, com o maior dano e melhor velocidade de recarga. E essas armas são caras de fabricar, mas marcam a etapa final de progressão do jogador dentro do próprio mod. Bem, podemos fazer aqui o trabalho de mostrar algumas, por exemplo, a Flayed God, certo? Que tem esse tipo de laser. Vamos colocar um golem de ferro para que vocês vejam o quão rápido ele derrete. Temos também a Neverpinch, ok? Que é esta aqui, que nos permite carregar o disparo, certo? Temos também a Terra Incognita, que seria assim mais explosiva. Temos também a Astela, que não sei quanto acabou de tirar uma bala. Uau, 56 de dano. Temos o Earth's Corpse, ok? Que seria algo mais parecido com um rifle. A Prima Matéria, uma arma bem mais comum. Temos também The Red King and Queen, que isso já é puro luxo, tipo, é só andar por aí fazendo assim e pronto. A Locus, que outra vez, outro rifle, bem, em rajadas de 3 em 3. Temos o Atom Sterilizer, uma arma um pouco mais diferente. E temos também a Newborn Siege, que basicamente é uma espingarda, ok? Que tira, cara, uma barbaridade, sinceramente. Então é isso, simples assim.